paz do Senhor, queridos irmãos, muito bom estar aqui hoje, mais uma vez fazendo a obra do Senhor, com alegria que nós temos que fazer, né? Não existe pesar para fazer a obra do Senhor, porque nós sabemos que existe luta para nós, mas nós temos que nos colocar na presença do Senhor. Eu creio que a palavra que vai ser ministrada hoje, ela vai falar grandemente ao seu coração. E você que crê na palavra de Deus, você vai absorver essa mensagem de uma forma diferente. Por isso que quando nós iniciamos uma mensagem, uma ministração, nós pedimos que os irmãos abram o coração, né? Abram o coração para que a palavra entre, né? Porque é do nosso coração que tem as saídas da vida, a Bíblia fala, está escrito na palavra, que é do coração que tem as saídas da vida. E nós temos que abastecer o nosso coração com a palavra, porque nada mais a palavra é o poder de Deus sobre as nossas vidas, é o ministrar do Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Então, irmãos, na palavra que nós vamos ministrar hoje, se você já quiser, eu creio que ainda os irmãos estão entrando aí na live, né? Se você já quiser abrindo sua Bíblia para deixar pronto, nós vamos ministrar uma palavra de Deus que está no livro de Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 15. Então, enquanto os irmãos vão entrando aí no Face, nós fizemos uma entrada agora há pouco, mas teve um erro de comunicação e por isso que nós atrasamos alguns minutos. Então nós estamos esperando os irmãos entrarem para que nós iniciemos com a maior parte dos irmãos conectados, né? Porque é muito bom quando todos estão, né? Porque a palavra ela vem e de repente o irmão ainda não entrou e Deus está falando com essa pessoa, né? Então eu creio que Deus vai falar com você grandemente, se você crer. Enquanto isso, eu queria falar dos nossos cultos, né? Os nossos cultos continuam nas lives pela internet de domingo às 19 horas, às terças-feiras às 19 horas também e às quintas-feiras às 19 horas. Então todo domingo, terça e quinta às 19 horas nós temos a live, né? É uma ministração aproximadamente de 1 hora. Alguns pastores têm uma ferramenta melhor ainda, que é o louvor, né? E como nós não temos levitas daqui de onde eu estou ministrando, então nós vamos conversando aqui e a palavra que vai suprir a sua necessidade. Amém? Então, essas são as lives. E no domingo, ainda em São Paulo, só em São Paulo, nós estamos tendo o culto presencial, às 9 horas da manhã. Esse culto presencial estão sendo realizados com todo o serviço de precaução, né? Toda a precaução sobre a pandemia aí, o coronavírus, né? Os irmãos estão vindo de máscara, estão colocando álcool em gel, porque lá tem um compartimento com álcool em gel, estão aferindo a febre para entrar dentro da igreja e estamos fazendo o distanciamento seguro. Então as pessoas estão com as cadeiras com um certo distanciamento para poder evitar o contágio, né? Então é dessa forma que a igreja está tomando a atitude de voltar, porque nós temos que crer no Senhor. Nós não podemos ficar também parados em cima de uma pandemia, de uma doença. O Senhor, Ele elegeu eu e você para proclamar o evangelho dele. Então, nós que somos cristãos verdadeiros, a Bíblia fala que nós vamos morrer pela palavra, morrer pelo nome de Cristo. Então nós vamos estar aqui fazendo. Porque tem pessoas que estão morrendo não do Covid,
Tem pessoas que estão morrendo espiritualmente. Tem pessoas que não estão sendo alimentadas espiritualmente. E a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente, para que nós possamos vencer as armadilhas do inimigo, para que nós possamos passar também na nossa vida material com sucesso. Então, tanto a nossa fome material, a nossa fome física, ela tem que ter também na nossa fome, tem que existir também a nossa fome espiritual. A nossa fome espiritual é aquela que é bem mais importante do que a nossa fome material. Porque a fome física, ela pode matar o corpo. Mas a falta de comida espiritual, ela mata a alma. Ela mata a oportunidade da pessoa viver eternamente. Então, um dia esse corpo nosso vai perecer. Vai, como a Bíblia disse, do pó veio, do pó voltará. Mas a nossa alma, nós que somos uma alma, nós vamos estar entregues para o Senhor, para a volta de Cristo. Amém? Eu creio que todos já entraram. Vamos iniciar a ministração. Você que já abriu a sua Bíblia, eu convoco os outros irmãos que entraram depois que eu falei o versículo, que nós vamos ministrar a palavra em Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 15. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, que diz assim: Vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, o qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Repete comigo aí da sua casa. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Pai, de ministração, Pai, da sua palavra. Que o Senhor venha revelar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer que nós possamos ouvir, que é interessante, que é próprio para que nós possamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, cuida, Pai, de cada um, Senhor. Cada coração, Pai, como eu disse no início, que está aberto, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Que a Sua palavra venha entrar nos corações, que haja transformação de vida, Pai. Que haja a escolha certa, Deus. Que as pessoas possam entender, os irmãos possam entender, Pai, que o Senhor vem ensinando, que o Senhor vem profetizando, que o Senhor vem colocando pessoas, Senhor, para que a obra seja completa, Pai. Para que aquela obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas seja completa em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, cuida de cada filho seu, Pai. Daquele que realmente se arrependeu, Senhor. Aquele que olhou para o céu e viu que é de lá que vem o socorro, Pai. Que nós não somos, Pai, as pessoas que vamos falar que é com o nosso braço que nós conquistamos as coisas, Pai. E sim, quando nós tomamos a decisão correta, o Senhor é que age nas nossas vidas, Pai. Então, Senhor, que Teu Espírito Santo venha falar grandemente aos nossos corações, Pai. Que
Que o seu Espírito Santo venha cobrir, Senhor, nossa vida com o teu sangue, Pai, com o teu suor, com tudo que o Senhor fez nesse mundo, trazendo testemunho para nós, Pai. Que nós possamos dar orgulho para Ti, Senhor. Que o Senhor possa olhar em nós, pessoas, Senhor, que estão se abdicando das coisas desse mundo, Pai, para estar diante da sua presença, crendo no seu poder, Pai, sabendo que o Senhor tem um plano de salvação para as nossas vidas, Pai, que essas coisas do mundo, Pai, essas coisas que estão propostas para nós, são passageiras, Senhor, são temporais, vão acabar, e nós buscamos do alto, Senhor, o melhor do Senhor, Pai, que as coisas atemporais, as coisas eternas, as coisas que não vão acabar, Pai, aquilo que nós temos que cuidar, Pai, de tratar, de buscar, Senhor, é as coisas do alto, Pai, onde a ferrugem não corrói, onde a traça não come, onde os ladrões não roubam, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem preparado, Deus, para cada um, Pai, um pedaço do seu amor, Senhor, uma conclusão de um trabalho, Senhor, uma coroa de glória que nos é proposta, Senhor. Eu creio que o Senhor tem preparado para nós, e desde já, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai. Agradecemos, somos muito gratos a Ti, porque o Senhor deixou nossos olhos abrirem, Senhor. Nossos olhos que outrora eram fechados, Senhor. Nossa vida que era totalmente voltada aos caminhos do inimigo, Senhor, porque nós não víamos o Senhor como Deus. Nós entendíamos que existia um Deus. E nós vivíamos, Senhor, de que nós ouvíamos falar de um Deus, mas agora, Senhor, nós podemos declarar que é contigo que nós andamos, Senhor. É com o Senhor que nós andamos, Pai. Nós temos o seu testemunho, Pai. Nós temos a sua glória derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Então, em nome de Jesus, fala ao nosso coração através dessa palavra, Pai. Que nós possamos ver essa ministração, Pai, colocando nas nossas vidas que nós temos que ter escolha, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso que não nos obrigou a nada, Senhor. Apesar de mostrar o caminho correto, Pai. Apesar de mostrar o caminho incorreto também, Senhor. O Senhor deixou-nos livres, Senhor. Por isso que a sua palavra vem nos ensinando e vai nos ensinar hoje, Pai. Então, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse local. Seja bem-vindo em cada casa que está assistindo essa mensagem. Seja bem-vindo em todos que abrirem o coração. E que o Senhor possa entrar, Senhor, e cear conosco. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus, nesse livro que foi inspirado por Deus e vivido e escrito por Moisés, onde Deus fazia com que Moisés entrava dentro da vontade de Deus, ele ouvia Deus, era um homem que trazia a vontade de Deus e levava para o povo. Um povo que reclamava muito. Um povo que viveu escravo durante muitos anos, 400 e poucos anos, 450 anos, 400 anos. Eles viviam na escravidão. E através da vida de Moisés, Deus foi resgatar esse povo de uma forma maravilhosa. Deus foi e tirou aquele povo de uma situação de escravidão e levou eles na direção onde ele mostrava um milagre, onde ele sustentou, onde ele levou, onde ele caminhou, onde ele colocou a nuvem para poder, a nuvem de fogo para poder aquecer. Ele levou, o povo andava conforme a nuvem andava. Ele mandou alimento. Deus mandou alimento para aquele povo, e era um povo que murmurava, era um povo que chegava diante de Moisés e falava: olha, era melhor que nós estivéssemos na escravidão.
Então eles não criam, eles não tinham fé de olhar que existia uma terra prometida. E conforme toda essa dúvida que aquele povo tinha, eles andaram muitos anos em círculo. Deus fez isso para que eles tivessem oportunidade de crescimento. Às vezes as coisas estão acontecendo contrárias nas nossas vidas, é para que a gente possa crescer, para que a gente possa olhar para nossas vidas e ver o que nós estamos fazendo errado. A oportunidade que Deus nos dá hoje ainda é que Ele está para voltar. Então Ele está mostrando que nos sinais que Ele está dando, Ele está mostrando que nós estamos partindo para os princípios das dores. Nós estamos como num mundo, como se estivesse num útero de uma mulher grávida. Nós estamos a ponto de nascer. Nós estamos a ponto de Jesus voltar e buscar o seu povo. Então, irmãos, nessa passagem, Deus, eu creio que como teve um tempo que Deus ter arrependido de ter feito a criação, porque a criação dele estava fazendo coisa contrária do que era a vontade dele. Várias passagens da Bíblia falam assim, pessoa tal, rei tal, fez algo contrário à vontade de Deus, algo que desagradou a Deus. E nós, no dia de hoje, às vezes mesmo dentro da igreja, nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Nós fazemos coisas que nós não entendemos que Ele está deixando a gente passar para que a gente cresça, para que a gente mostre que a nossa fé está acima das situações, acima das dificuldades. Então você, irmão, que está ouvindo essa palavra, olha para a sua própria situação e olha para a situação daquele povo que ficou tanto tempo escravo no Egito. Quanto tempo eles ficaram lá servindo o faraó? Quanto tempo eles ficaram naquela situação? E hoje nós temos a liberdade, hoje nós temos a possibilidade de estarmos livres. A única possibilidade que nós temos de estarmos livres é o próprio libertador. Quando o libertador entra na sua casa, quando você permite que o libertador entre na sua casa, todas as outras coisas, circunstâncias que vem querendo para derrubar você, que você não pode, que você pensa que você não consegue, ele pega e muda essa situação. O libertador veio para trazer amor, ele veio para trazer o quê? Ele veio para trazer força para você. Porque se eu pregar para você que você ter Jesus, você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e você, não vai acontecer nada com você, eu vou estar mentindo para você. Quem fala isso para você está mentindo. Porque Jesus prometeu que estaria conosco. Ele falou que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Ele deu a forma que nós temos que caminhar. Ele deu o jeito que nós temos que caminhar. Ele falou assim, olha, você vai ter aflição, você vai ter dificuldade, mas olha para mim. Para mim eu venci o mundo. Jesus Cristo deixou escrito para mim e para você. Então você tem que olhar aquilo que Ele fez por mim e por você. Ele foi lá e sofreu por mim e por você. Ele levou o pecado sem ter pecado nenhum. Ele levou na cruz o pecado. Então a cruz tem que estar dentro de você, para você entender o plano de Deus para a sua vida. A cruz tem que estar. Você de repente tem que fazer algo para alguém, ou falar de alguém. Você olha para a cruz. Olha para a cruz. A cruz vai te revelar, a cruz vai mostrar, a cruz vai falar, não faz isso não, deixa para lá isso aí. Isso aí pode até te trazer algo para esse mundo, mas o que você tem que acumular é coisa para o céu, coisa para Deus. Às vezes as coisas que nós vamos perder nesse mundo é ganho para Deus. Porque quando nós fazemos tudo só para o nosso bem, só para nós mesmos, nós perdemos com Deus. Porque Deus está olhando para mim, está olhando para você e está olhando para o seu inimigo também. O seu inimigo aqui deste mundo, da terra, não o inimigo espiritual. Ele está olhando para o inimigo seu aqui, aquele que você não gosta.
Deus fala que a gente tem que perdoar, porque que galardão eu vou ter se eu amar minha esposa, minha filha, aqueles que gostam de mim? Deus fala pra gente amar e perdoar aquele que está te perseguindo, aquele que está te incomodando. E você olhar para ele, olhar que ele tem oportunidade de salvação, olhar para ele, orar por ele, para ele enxergar o que você está enxergando hoje. Amém, irmãos? Você tá ouvindo a mensagem é porque você já enxerga. Porque aquele que não observa as oportunidades que Deus dá, esse não está enxergando ainda. Porque quando você é convidado para uma live, quando você é convidado para um culto, vá. A Bíblia fala assim, eu acho que é um salmo que fala assim, quando soube que teria um culto do Senhor, eu fiquei alegre para ir nesse culto. Falando nas minhas palavras, eu fiquei alegre que a Igreja Nova Jerusalém abriu o culto às 9 horas da manhã no domingo, porque nós estávamos quase 5 meses sem ter aquela comunhão com os irmãos, e é muito bom você estar ali. Deus, ele fala com você ali, o púlpito é consagrado ao Senhor, e dali ele traz as mensagens para mim e para você. Então, irmãos, nós temos que entender que, olhando para a nossa vida, olhando para as coisas que o Senhor tem nos dado, olhando para as coisas que ainda ele vai dar pelos olhos da fé, sem você estar enxergando a bênção, mas você olha pelos olhos da fé que você já conquistou, que isso já aconteceu na sua vida. Você já pode dar hoje um cântico de vitória, já antes de acontecer as coisas para você, porque o Senhor está falando aqui para você. É uma forma de você escolher qual o caminho que você deve andar. Porque você já viu aquela história que a pessoa pega um mapa e vai para um determinado lugar. Só que aquele que é mais experiente, ele tem um caminho mais correto, onde ele não vai ter tanta dificuldade e onde ele vai chegar no destino. E tem um outro que ainda vai tentar ver o que acontece. Esse que vai tentar ver o que acontece é aquele que não está firmado em Jesus, porque ele mesmo é o caminho. Jesus é o caminho. Ele não fala na palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é o caminho, ele tem o GPS da vida de salvação, ele tem o caminho correto. Então ele está falando para nós hoje aqui no versículo 15: vês aqui, hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Você escolhe qual o caminho que você quer seguir. A vida e o bem, Jesus Cristo, que é a vida, ou a morte e o mal. A morte é a Bíblia fala que é a consequência do pecado. A Bíblia fala lá em Efésios, né? Que a consequência do pecado gera a morte. Então a morte que ele está falando aqui, irmãos, não é a morte física. Ele não está falando da morte física. Porque tem muitos, irmãos, andando por aí, falando, conversando, estão mortos. Estão mortos espiritualmente. Eu posso falar que você está vivo espiritualmente? Posso profetizar na sua vida que você está vivo espiritualmente? Que você escolheu a vida e o bem? E você não escolheu a morte e o mal? O que traz a morte e o mal? A morte e o mal é todas as consequências que você, quando vai tomar suas atitudes, você vai por esse caminho que eu falei, que você vai tentar chegar em algum lugar que às vezes você nem sabe onde é. E Jesus tem programado um caminho para você. Jesus tem mostrado que existe um caminho perfeito para você e para mim. E esse caminho, ele só é consumado na sua vida quando você crê, quando você se abdica da sua velha criatura, do seu velho homem, das coisas que você faz, que vai tirar você do plano, do caminho.
Porque a Bíblia fala para você não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que seguir para o alvo. É o alvo, a soberania de Deus. Olhar para Deus, que é Jesus Cristo. Então olhe para Ele. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A palavra está nos ensinando aqui que existe dois caminhos. E Jesus fala para nós que Ele é o caminho. Como Deus é poderoso, eu sempre falo isso, que Ele deixou você escolher. Se você escolheu o bem, né, e a vida, o que está relacionado com o bem e com a vida? Está relacionado à fé, está relacionado à adoração ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele adora, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. É isso que Ele está procurando. Os verdadeiros adoradores. Então nós temos que amar o Senhor, buscar Ele de todo o nosso coração. Esse é o que? É aquele que está procurando a vida. Porque o Senhor tem as saídas. O Senhor tem, como eu disse, Ele tem um mapa. O Senhor tem a felicidade para a sua vida. E a morte e o mal, ele está o quê? Ele está fazendo com que você saia do caminho. A morte e o mal é aquela circunstância, aquela coisa que te atrai para você sair do caminho do Senhor. O que te atrai para sair do caminho do Senhor? O pecado. O que te atrai? É a sedução que ele fala aqui no versículo 17. Ele fala no versículo 17 da sedução, que eu vou falar para você da sedução. Então, irmãos, a Bíblia está falando aqui, ó, eu te coloquei duas opções. Você escolhe. Agora no versículo 19, ele fala assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti. Quando ele está falando o céu e a terra, ele está colocando como se fosse uma coisa aberta, para todo mundo saber que existe essa escolha. Ele fala, tenho proposto vida e morte, bênção e maldição, escolhe pois a vida. Ele está falando, escolhe pois a vida, porque é a vida que vai trazer essa solução para a sua vida, para a sua trajetória. Então é Jesus Cristo que é a vida. Então quando você escrever vida num caderno ou em algum lugar, coloca assim, sinônimo, Jesus Cristo. Ele é a vida. O versículo não fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que Deus está falando aqui com esse povo? Escolhe a vida. Escolhe a vida. A vida que vai trazer a solução para tudo. É Jesus que vai trazer a solução. Como eu disse, luta você vai passar. Cura você vai precisar. Transformação de vida você vai precisar. Mas é só em Jesus que você vai conseguir. Irmãos, Deus ele é tão perfeito que ele vai, essa obra que ele começou na sua vida, ele vai terminar. Mas você precisa estar junto com ele nesse término. Por isso que ele vem trazendo aqui para nós que quando no versículo 16, no 15 ele fala assim, hoje te tenho proposto vida e bem. Né? Além de propor os dois lugares, ele fala hoje eu te proponho. Aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje, quando ele fala assim, hoje te proponho, ame ao Senhor, em primeiro lugar, aqui no versículo, ame ao Senhor, né? No versículo 16, ame ao Senhor teu Deus, ele fala, ande nos seus caminhos, porque o caminho dele já é preparado, e ele fala, guarde os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus juízos, porque você sabe, você já leu a palavra? Jesus Cristo, ele é amor, mas ele é justiça. Ele é juízo também. Então, irmãos, eu creio que tudo que você tem que ainda elaborar na sua vida material, profissional, seus estudos, sua vida espiritual,
ela tem que ter uma regra de vida, uma regra de vida. Porque em tudo que eu for fazer, eu colocar Deus na frente, eu vou ser bem sucedido. Como a Bíblia fala, vou ser bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que enxerga. Bem-aventurado aquele que, a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que não viu o Senhor e creu. Eu creio, Senhor Jesus, como eu disse na minha oração, de como Ele andar. Por quê? Porque o meu espírito está junto com o espírito do Senhor. Está junto, é do Senhor o espírito que está dentro da gente. É do Senhor. Porque a Bíblia fala lá que Ele nos deu o espírito de vida. Ele soprou nas nossas narinas. Ele deu o espírito de vida. Ele deu o espírito de vida para mim e para você. Então Ele nos transformou numa alma nesse momento. Então nós somos corpo, alma e espírito. Então essa situação ela é regida pelo poder de Deus. Por quem? Por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então essa situação, ele faz com que nós possamos ter uma vida de escolha. Uma vida onde a gente não vai desviar dos caminhos. A gente não vai se perder em cima de portas que não foi o Senhor que abriu. Porque tem muitas portas que o Senhor não abre e você está pensando que o Senhor está abrindo para você. Às vezes a porta é larga e você acha que é maravilhoso, mas só que no final você não tem Deus. Existe a porta estreita, aquela que ela vem com muita dificuldade, aquela que de repente a oferta ela não é tão atrativa quanto a porta larga, mas no final você tem a salvação, no final você tem o prazer, e até durante essa caminhada você tem mais benefícios do que a porta larga. Lá em Mateus, no versículo 13, no versículo 7, no versículo 7, capítulo 13, diz assim: entrai pela porta estreita. Irmão, a porta estreita não parece que é mais difícil? Não é mais difícil você passar pela porta estreita? Se tiver alguém na sua frente, você vai ter que esperar. Você não vai poder desviar. Você vai ter que andar correto. Porta estreita significa que Deus está corrigindo você. Que você está aceitando a correção do Senhor, a porta estreita. A porta estreita que te leva para a salvação. Agora a porta larga, você pode olhar para os lados. Você pode olhar para a sedução do mundo. Você pode olhar para os cantos. Você pode desistir do caminho onde até é mal proposto. Mas você pode ir para outro pior ainda. Porque o inimigo está lançando as setas. Está lançando as setas. E nós que temos que saber de impedi-las da nossa vida. Como que a gente impede as setas? Entrando pela porta estreita. A porta estreita, como diz a palavra, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ele fala assim, muitos são os que entram por ela. Às vezes as pessoas estão são autoconhecedoras de si e não sabem quem que é o Criador verdadeiro, que é aquele que realmente fez e deu o manual de vida. Então ele acha que do jeito dele está bom, e a Bíblia está falando assim, conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta larga, por esse caminho espaçoso. E aí ele fala assim no verso 14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva para a vida. Irmão, a palavra de Deus em Deuteronômio está falando para você, no versículo 17, 19, ele fala, escolhe a vida. Jesus aqui nesse livro, através de Mateus, um homem de Deus, ele está falando assim, ó, porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva para a vida eterna, e poucos há os que encontram, poucos que vão estar nela. Por quê? Porque não estão ouvindo essa palavra, estão olhando o que é atrativo para o mundo, estão olhando o desejo da carne. Nós vamos falar do desejo aqui, a palavra fala do desejo. Então, irmãos, a palavra veio trazer para nós assim, ame o Senhor, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos. Para quê? No versículo 16. Para quê que ele fala no versículo 16?
Olha aqui, ó. Guarde seus estatutos e mandamentos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Ele está prometendo uma terra poderosa para você. E essa terra não é a terra ainda que hoje, né, para nós, não é a terra que ainda a gente possui aqui como um terreninho, para você construir uma casinha de 50 metros, 100 metros, sei lá quanto. Não, é uma casa, é uma mansão celestial, porque Jesus Cristo, Ele foi para o Pai e deixou escrito para mim e para você. Se você crê, você põe dentro do seu coração, Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para você. Além de não te deixar órfãos, que eu derramarei o Espírito Santo sobre sua vida, como já derramou, que Ele está sobre mim, sobre você. Mas Ele está preparando lugar, mas Ele está falando para você, Ele está falando para você, olha, para que você viva, para que você se multiplique, para que o Senhor teu Deus te abençoe, você tem que escolher a vida. Escolher a vida. Porque a morte está aí, ó. A morte está junto com o inimigo desse mundo, com o príncipe desse mundo, aquele que jaz já em trevas, aquele que já está afinado, já está morto, só está querendo reunir o máximo de pessoas que entram pela porta larga para estar junto com ele. Então, irmãos, às vezes nós estamos pensando nas coisas que são interessantes para nós aqui nesse mundo, e essas coisas que são interessantes para nós nesse mundo, ele tira nosso foco de Deus. Então tem algo na sua vida que está sendo proposto. De repente um trabalho. Você está num trabalho onde o alicerce é seguro. Onde você está lá e Deus está te abençoando. E o inimigo está querendo te tirar desse trabalho. Não sei por que eu estou falando isso. De repente é uma proposta que vai mostrar um negócio maior, aparentemente. Mas esse negócio maior, aparentemente, ele pode ter um ciclo. Depois é perda. É perda. Então presta atenção no que Deus fala com você na palavra. Presta atenção que Deus, Ele falou para nós. Deixou isso escrito. Ele deixou para nós. Quando Ele fala para nós aqui, ó, para que viva, para que te multiplique. Multiplicar é o quê? Multiplicar é tudo que você possa imaginar de bem. Porque se você escolheu o bem e a vida, vai ser multiplicado bem e vida. Multiplicar o quê? A sua família será multiplicada. A sua sementeira será multiplicada. Você vai ser abençoado em Deus, no Senhor. Então assim, conforme a sua escolha. Se realmente a sua escolha foi realmente vida e bem, você tem vida e bem e morte e mal. Você escolheu vida e bem, você vai ser abençoado. Você vai viver para a glória de Deus. Amém? Agora tem um alerta para você no verso 17. O verso 17 ele fala assim: Porém, se seu coração desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos a inclinares a outros deuses e os servires. Irmão, sedução. Sedução a gente tem o tempo todo. Sedução é aquilo que te desvia de Deus. Sedução é um exemplo de José. José, filho de Jacó, ele foi vendido lá pro povo do Egito lá, e Potifar compra ele como escravo. E ele estava dentro da casa de... Você conhece a história, eu creio. Ele estava dentro da casa de Potifar, e ele foi um homem que governava a casa de Potifar. De tanta confiança que esse homem era, que tanto Deus abençoava ele. Porque independente da situação que ele passou, que ele foi jogado num buraco, numa cisterna, foi vendido como escravo, depois foi preso, mas ele não abandonou Deus. Ele viu que todas essas coisas que estavam acontecendo com ele, ele podia olhar para Deus e Deus ia estar com ele, ele ia crescer em cima dessa situação. E a mulher de Potifar, quando ele estava nessa casa, ela tentou seduzi-lo. E ele segurou, ele olhou para Deus e falou: não, isso não pode para mim. Tem muitas coisas que o inimigo está dando de bandeja para você. De repente essa mulher desse homem, que era
um chefe do exército, da guarda do faraó, a mulher dele devia ser uma mulher muito bonita. E aquela mulher foi seduzir esse homem. E ele falou não para aquilo. E você tem que falar não para a sedução da carne. Você tem que falar não para as coisas que vêm de bandeja do inimigo para a sua vida. Porque se ele, mesmo ele acontecendo aquilo, Deus ainda estava aprovando. Ele foi incriminado porque a mulher teve maldade. Então, irmãos, hoje nós temos que olhar para isso. A sedução do mundo, ela vem para querer tirar a glória de Deus das nossas vidas. Então nós temos que olhar para Deus e falar, Senhor, eu escolho a vida. Eu não quero mais isso. Como está dizendo o versículo 19, os céus e a terra te tomam por testemunhas contra ti. Eu coloco testemunha contra ti hoje. A pessoa que está do seu lado, as pessoas com quem você vai conviver, olha, elas são testemunhas que Deus está colocando duas opções para você, duas formas para você seguir. Então, seguir ao Senhor não é fácil. Um jovem não consegue seguir o Senhor às vezes, por isso que a Bíblia fala que muitos entram com a porta pelo caminho largo. Porque o jovem, ele ainda está querendo conhecer, está aflorado naquela situação de querer conhecer as coisas, e ele acaba sendo abraçado pela obra do inimigo. O inimigo está abraçando nossos jovens. Então preguem a palavra para os jovens. Que Deus abençoe as igrejas e colocam pessoas como uns que eu conheço, não vou falar nome aqui, porque não fui autorizado, mas pessoas que foram e levaram a palavra para jovem. Eu conheço uma menina que falou comigo sobre uma situação, ela falou tanto comigo que ela tem 16 anos, eu falei, você é uma pastora. Porque é um jovem, quando ele é despontado, ele é despojado para a obra de Deus, ele é entregue para a obra de Deus, Deus ele usou uma pessoa que para falar comigo, para confirmar as coisas para mim, irmãos. E Deus, a justiça dele, a obra dele, o milagre dele cai para nossas vidas, como nós nos saímos desse ponto de sedução, nós saímos desse ponto de tirar a presença de Deus das nossas vidas. Então, irmãos, tem muitas coisas que nós vamos ficar olhando para o vizinho, que o vizinho tem isso ou tem aquilo, ou que ele fez isso ou que ele fez aquilo, ou alguém que está num cargo lá junto com você no seu trabalho. Não, você não pode olhar para as coisas do mundo, você tem que olhar para Deus, porque Ele vai te colocar em lugares altos. O Senhor vai te colocar em lugares altos. Se tem alguém que está te trazendo uma insatisfação, se tem alguém que está trazendo algo que está te irritando, ore por essa pessoa para Deus. Deus é capaz de mudar. Eu já vi várias situações, irmãos, que parecia que aquela pessoa ia vir até para fazer uma violência contra outra pessoa. E ao contrário, ela veio o quê? Pedir perdão e abraçar e querer restituir aquilo que foi perdido. Você conhece a história de Jacó e do seu irmão? Poxa, esqueci o irmão. Esaú. Jacó estava caminhando, Esaú estava vindo no sentido dele, e Jacó estava com medo, dividiu o exército dele, a turma dele, os seus bens, dividiam para que ia na frente, para querer dar algo para Esaú. E Esaú veio totalmente diferente, ele veio em paz, e eles se abraçaram, eles fizeram um reencontro de dois irmãos. Então, às vezes, irmãos, é nós que estamos com preconceito daquilo que está acontecendo com a nossa vida. Então, Deus está falando para você aqui, ó, se quiseres dar ouvidos e ser seduzidos a outros deuses é o quê? Você olhar para o mundo, olhar para o inimigo desse mundo, o príncipe desse mundo, e servir ainda. Quando você serve a outras situações, você não está servindo a Deus. E ele fala assim, então eu te denuncio, Deus está falando, hoje, que certamente perecerá. O que é perecer, irmão? É sair da presença de Deus. É que se Deus voltar, se Jesus voltar, Ele não vai olhar e enxergar você, ou você não vai enxergar Ele. Porque só os íntimos, só aqueles que se entregaram verdadeiramente vai enxergar o Senhor. E ele fala assim, não prolongarás os dias na terra que vais. Ele vai interromper aquilo que é proposto para a sua vida, ele vai interromper.
Ele vai parar. Por quê? Porque você não olhou para onde você tinha que escolher hoje. Ele fala, eu te ordeno hoje que você escolha a vida. Porque senão, o que ele fala mais? Passando o Jordão, para quê? Entrando nelas, a pessoas, você não vai parar. Então aquilo que tem preparado para o Senhor, o milagre de Deus que tem para a sua vida, ele vai ser interrompido. Agora, se você, olhar para o Senhor, como ele está dizendo aqui, como ele disse que ele, na parte B do versículo 19, eu tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, para que viva você, a sua família, os seus filhos, netos, bisnetos e toda a geração que Deus já abençoou. Porque quando você realmente se entregou, como diz lá na palavra, ele olha por toda a sua geração. Porque através de irmãos, através de repente de você, que ir para trás, você olha, seus pais, avós, tataravós, todos não se apegaram a Cristo. Mas a partir de você se apegando a Cristo, a sua geração vai ser diferente. Pode ter alguma situação, algum desvio, alguma coisa, mas quando você profetiza na sua vida, a Bíblia fala que você indica o caminho que a criança deve andar, que mesmo depois de velha não se desviará. Ela pode passar por dificuldade, mas ela está consagrada ao Senhor, ela está com os braços ali pronto, que o Senhor vai pegar e vai trazer de volta para o ninho dele, para o caminho dele, para que a morte e o mal saia e para que a vida e o bem prossiga, para que a pessoa possa olhar aqui e falar assim, olha, eu amo o Senhor. As coisas que parece que não estão parecendo normais, estão contrárias, essas coisas, de repente Deus ele muda. Você quer um testemunho que eu acabei de saber hoje? Não falei nem com a minha família ainda, não falei. Nós oramos, irmãos, estava no grupo, para uma menina chamada Fabrini. Eu creio que você deve lembrar do nome, que é um nome diferente. Fabrini. A Fabrini, irmãos, o médico atestou que o fígado dela estava com problema, que ela estava com hepatite. E a igreja orou, eu orei, a igreja orou. E para a honra e glória do Senhor, ela está curada. Porque fizeram todos os exames, passaram, o médico ia ter que fazer não sei o que lá, cirúrgico. E repetir os exames depois da oração. Depois que nós escolhemos a vida, depois que nós determinamos a vida, fizeram os exames para confirmar. Irmão, o médico falou assim, eu não sei o que aconteceu, pois o meu amigo, meu cliente lá, que é o pai da criança, que ela tem só 5 meses, 5 ou 6 meses agora, ela tinha 4 para 5, ela deve ter passado quase um mês, pois ele falou assim, eu sei o que aconteceu, doutor, a filha dele está em casa, saudável, comendo, bebendo e feliz, é uma criança totalmente saudável. O inimigo, ele tenta roubar. E essa família se uniu, estavam fora da igreja. Então Deus, em todas as coisas, ele tem propósito. Em todas as coisas, irmãos. Se você crê que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor, você dê glória a Deus na sua casa. Porque o cristão, como eu disse, é difícil ser cristão. Porque vai aparecer muitas coisas para tirar você da igreja. Vai tirar muitas coisas até para você não ir. Mas só que Deus, ele vai estar te chamando o tempo todo. O inimigo, ele às vezes está até quieto. Porque você está mais parado pro lado dele do que para Deus. Ele está quieto. Mas Jesus está te chamando o tempo todo. O tempo todo ele está te mostrando. Fala assim, olha, eu tenho 2 caminhos para você. Você escolhe hoje. Te ordeno hoje que você olhe para a vida. Escolha a vida.
E aí no versículo 20 ele fala o quê? Quando você vive e a tua semente vive, ele fala no versículo 20. Quando você escolheu a vida. Quando você, não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Ele fala assim, amando ao Senhor teu Deus. Amar ao Senhor é o que, irmãos? Amar ao Senhor é você se doar para a obra de Deus. Você se doar para o seu irmão que está com dificuldade. Você orar para aquele, colocar a mão e determinar a cura sobre aquele que está com dificuldade. E dando ouvidos à voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Então a ministração da palavra, ela tem o quê? Você está recebendo e está ouvindo a voz do Senhor. Eu estou ouvindo a voz do Senhor, eu estou passando para você. Porque Ele falou que depois que você escolhe a vida, você vai amar o Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor. E a palavra fala que você vai se achegar a Ele. Olha lá, amando ao Senhor, verso 20, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a vida, Ele é a própria vida. Irmãos, Ele é a própria vida. Como eu disse, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Jesus veio e falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você pode falar em nome de quem for, até em nome de um pastor super bom aí, pregador ótimo do mundo. Do mundo não, da igreja. Mas você não vai chegar em Deus. A senha para chegar no Senhor é Jesus. Você pode falar em nome de quem você quiser. Se você não falar em Jesus, você não chega em Deus. E aí, a partir do momento que Jesus entrou, que é a vida, que você escolheu, você vai ter isso. O amor do Senhor. O Senhor vai estar ouvindo a sua oração. E você está ouvindo a voz dele. A voz do Senhor vai ser ouvida. E a voz do Senhor é ouvida quando você se dispõe a ouvir. Porque quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo a boca do Senhor que te propôs hoje. E eu falo para você escolher. Ele te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você que escolhe. É você. Ele vai te levar pelo caminho correto, que nem eu disse, ele tem um mapa. O caminho da salvação está com ele. A Bíblia fala que não existe outro nome a qual nós podemos confiar que nos leve para a salvação sem ser Jesus Cristo. Então ele está com um mapa na mão. Se você escolheu a vida e o bem, a bênção e o bem, você tem Jesus no seu coração. Amém? Então vocês que estão ouvindo essa mensagem, feche seus olhos, coloca lá dentro do seu coração aquilo que você precisa escolher. O que tira a presença de Deus de você? Você está indeciso ainda na sua escolha? Você está com dificuldade ou está com falta de fé de entender que este livro é um livro escrito por letras simples e foi impresso por uma gráfica? Ou esta Bíblia é a palavra de Deus e é viva e eficaz para a sua vida? Pois eu posso falar para você que eu fui transformado através dessa palavra. Não exatamente dessa palavra que eu estou lendo hoje, que eu estou ministrando hoje. Por ela também, mas pela Bíblia toda. Por ela toda. Porque aqui tem salvação. Na palavra de Deus tem salvação. E tudo que nós fizermos contrário a essa palavra, nós estamos escolhendo a morte e o mal. Contrário a essa palavra. Então que essa palavra entre no seu coração e que você possa fechar seus olhos, curvar sua cabeça, orar ao Senhor e ver o que você precisa acertar. O que você precisa fazer
para que a voz do Senhor possa entrar dentro dos seus ouvidos e chegar até o seu coração. E do seu coração chegar na sua mente e você tomar a atitude de aceitar realmente o Senhor Jesus. Porque tem muita gente na igreja que aceitou de boca. E a Bíblia fala que você tem que falar com a boca, mas crer com o coração. Então, se você é uma pessoa que só falou de boca e não creu com o coração, você pode orar ao Senhor agora e falar para Ele que você aceita Ele. Aí eu vou orar por você. E eu vou pedir para o Senhor colocar seu nome no livro da vida. Amém? O livro da vida. Se você não sabe o que é o livro da vida, é o livro, o principal livro do Senhor, que Ele vai olhar para os nomes que estão escritos lá. E seu nome vai estar escrito lá. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta mensagem, Senhor, uma mensagem de fé, uma mensagem, Senhor, que entra aos nossos corações para nós tomarmos escolhas, Senhor, tomarmos atitudes em prol da sua obra, em prol da nossa salvação, Pai, em prol, Senhor, da nossa santidade, Deus. Em nome de Jesus, cuida de cada um, Pai, que essa palavra entre nos corações e ela seja perfeita, Senhor. Que ela venha trazer cura, Pai. Que as pessoas que estão passando dificuldade possam entender que o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que as nossas escolhas possam ser pela vida. Que as nossas escolhas possam ser por Jesus, que é a vida. O Senhor é a vida, Pai. Então esse Senhor, Pai, que nós cremos, Pai, que nós tomamos o poder, Pai, esse nome que nós tomamos o poder, nós oramos agora pelos enfermos, Pai. Eu oro em favor da irmã Marilice, Senhor. Eu sei, Pai, como ela mesmo disse, isso vai passar e o Senhor vai curar. Eu creio que o Senhor já preparou tudo. Tudo. Porque eu creio que ela escolheu a vida e o bem e não a morte. E eu determino em nome de Jesus a cura agora. Que o Senhor possa estar com ela, Senhor. Que seu Espírito Santo possa revelar aquilo que ela tem que fazer, Senhor. Eu creio no seu poder, Senhor. Que a tua filha, Senhor, o que acontecer com ela, o Senhor sabe que ela é tua filha. O Senhor sabe de tudo, Pai. Em nome de Jesus, nós invocamos o teu santo nome, Pai. Porque nós precisamos de ti. Nós somos dependentes de ti. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelos pais que têm problema com seus filhos. Eu oro pelos filhos que têm problema com seus pais. Eu oro pelos patrões que têm problema com seus funcionários. Pelos funcionários que têm problema com seus patrões. Eu oro por toda a nação. Em nome de Jesus. Eu oro pela minha família. Eu oro pela família da Rosana, minha esposa. Eu oro pelos irmãos da igreja, todos que fazem parte do corpo de Cristo. Eu oro pelaqueles, Senhor, que o Senhor vai mandar ainda para nós cuidar. E que nós possamos ser, Senhor, pastores, Senhor, que cuida das ovelhas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a cuidar, Pai. Porque nós não somos capazes. E que as ovelhas, Senhor, possam estar saciadas pela Tua palavra. Que elas possam caminhar, Senhor. E que o Senhor possa, Senhor, abençoar a todo aquele que se dispõe para a obra. Que o Senhor aumente, Senhor, a coragem, Senhor. Usa aqueles que abrirem a boca, Senhor. Aqueles que necessitam, Senhor, de um pouco mais de coragem, Senhor, dê. E, Senhor, derrame os dons àqueles que estão te pedindo, Senhor. Derrama seus dons, Pai. Abençoe, Senhor, o Manuel, Senhor. Oh, Deus. Tira todo impedimento da vida dele, Senhor. Oh, Pai, age na mente, no coração, Pai. Abençoa a família, Senhor. Abençoa aqueles que estão precisando, Deus. Abençoe as pessoas que estão escritas no caderno de oração da igreja. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Cuida de cada um, Pai.
Eu entrego a todos nas suas mãos, Pai, crendo na sua unção e no seu poder, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que Deus vai falar ainda muito no seu coração. Eu creio que Deus tem algo ainda, se você continuar lendo essa palavra, Deus vai falar mais ainda, porque a palavra ela pode ser ainda revelada mais ainda ao seu coração. Ela pode trazer vida em abundância, né? Nós cremos nesse poder. Que os irmãos possam estar saciados da palavra, alimentados no Espírito. Amém? Quinta-feira, a live às 19 horas, Pastor Érico, tá? Domingo, culto presencial às 9 horas da manhã, na Igreja Nova Jerusalém de São Paulo só ainda. E a live, Pastor Luiz, às 19 horas, no domingo também. Amém? Eu gostaria de orar a bênção apostólica para você. Levanta a sua mão em forma de recebimento. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Eu, como ministro do Senhor, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você é abençoado, será abençoado, que a sua vida será transformada através da palavra. Que você possa escolher a vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima vez.